Estamos ao vivo! Uhul! Gente, vão entrando. O Instagram vai avisando que eu estou ao vivo. Peço para que vocês já entrem. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar de suplementos na estética. Então, sem muita delonga, já vou começar a falar. Hoje a minha convidada é a maravilhosa nutricionista Flávia Oliveira. Ela faz parte do projeto ao qual eu também estou, né, inclusa aí, que é o Quarentena Sem Neura. E aí a gente está aproveitando, né, toda essa pandemia para também trazer um pouquinho de assunto e conteúdo aí para os nossos pacientes e para quem quiser conhecer sobre a área estética. Então eu vou falar com a Nutri, ela já deve estar entrando. Enquanto isso, quem for, por favor, entrando, gente, eu vou pedir pra que duas coisas. Já pega o aviãozinho aqui e manda para pelo menos mais 2, 3 pessoas. Vamos lotar esse Instagram aqui. Tô toda maravilhosa para vocês. E manda coraçãozinho, que o coraçãozinho também o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal e que ele vai mandar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada para quem for mandando coração, for dando uma ajuda aí. E aí a gente já vai começar falando, gente, por que eu escolhi esse tema, tá? Então, como farmacêutica, tá? Eu sou farmacêutica esteta, para quem não me conhece. E aí a gente trabalha muito nessa parte da estética, só que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu tenho a Nutri, eu tenho esteticistas, eu tenho várias outras parceiras que me ajudam a cuidar de vocês. E aí eu vi alguns dados que é bem interessante, que eu até trouxe aqui, ao qual eles chamam a atenção no nosso estilo de vida, né? Mesmo a gente tentando aí comer direito, fazer toda o estilo de vida normal, a gente não consegue suplementar corretamente através só dos alimentos, porque a gente tem que ter essa ingesta diária, e aí os suplementos eles entram justamente para contribuir com isso. Então, eu vou chamar a Nutri aqui, que ela vai falar muito melhor do que eu sobre suplementos alimentares, e a gente vai bater um super papo aqui, bacana. Já vou chamar, deixa eu achar aqui a Nutri, e já vou colocar os comentários, vou fixar. Se for entrando, já chama outras pessoas, por favor, vamos bombar esse Instagram aqui, que a gente vai falar de suplementos alimentares e que é muito legal. Oi, Nutri, tudo bem? Cheguei, tudo bem, e Escuta você? bem? Tô bem. Todo mundo escuta aí tranquilo? Oi, Carlinha. Oi, Oli. Tudo bom? Tudo bom, gente? Nutri, eu tava falando aqui que eu tava vendo alguns dados falando realmente da questão do estilo de vida mesmo, né? O qual a gente leva aí no nosso dia a dia. E o estresse, além de todas as outras coisas, eu falo até por mim, a gente não consegue aí ter totalmente, né, essa ingesta aí dos alimentos. Então, os suplementos eles acabam sendo muito interessantes, né, para complementar a proporção dos alimentos. E aí, para começar, eu gostaria muito de agradecer você tenha aceitado aqui esse bate-papo. Então, a Eu que Nutri, para quem agradeço. chegou depois, gente, a gente faz parte do nosso projeto que é o Quarentena Sem Neura, que está rolando, maravilhoso, nosso filhote. E aí eu gostaria que você se apresentasse e também falasse um pouquinho do que é o suplemento, qual que é essa importância aí, por favor. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia, sou nutricionista. O legal, Arina, eu gostei muito do tema que você escolheu, porque geralmente as pessoas se preocupam primeiro com o que vou suplementar e depois com o que eu estou comendo, né? E na Boa. verdade deveria ser o contrário, porque o suplemento, ele é justamente isso. Eles são compostos que ajudam você a complementar a sua alimentação. Então, de repente, alguma deficiência nutricional, alguma coisa mais específica que o seu corpo está necessitando naquele momento, que por algum motivo você não consegue nos alimentos, né? Porque Uhum. dependendo da quantidade que a gente tem de alguns nutrientes, eles podem estar numa quantidade tão baixinha no nosso corpo que só a alimentação não supre essa necessidade. Então, o suplemento está aí para isso, para complementar mesmo. É justamente esse o significado de suplemento, né? Ele é um complemento da alimentação. Bacana.
Então, gente, ó, já a Nutri já se apresentou. Quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Jaque, meu beijo, que chegou agora. A gente vai falar sobre suplementos alimentares, já estamos falando. Nutri, eu recebo muita pergunta e eu não sei você, mas Uhum. eles confundem o que que é nutracêutico, o que que é suplemento, o que que é nutri alguma coisa. E aí eu vou dar Sim. aqui a minha definição e eu gostaria só se você quisesse complementar mais alguma coisa sobre isso, mas gente, só para vocês Tá. entenderem, quando a gente fala de suplementos ou de nutracêuticos, né, a Anvisa, eles não levam eles não codificam esse nome, tá? Quando a gente vai fazer um registro de algum produto lá. Mas o que que são os nutracêuticos? Eles são nutrientes e produtos que tenham e alimentos derivados de alimentos e farmacêuticos. Então, seria nutracêuticos de alimentos vindos de ativos farmacêuticos, ao qual a gente pode colocar diversas formas, ou cápsulas, ou gelatinas, ou gomas, que vão suplementar, tá, essa alimentação. Então, nada mais, nada menos do que nutracêutico é um suplemento, ele está dentro desse quadro de suplementos alimentares. Me embananei um pouquinho aí, mas é isso, né, Nutri? É isso mesmo. É que geralmente, quando a gente fala em nutracêuticos, a pessoa já leva em consideração a beleza mesmo, né? É Já fala que é mais isso. uma questão de pele, né? Já é por isso que tem essa diferença, mas é realmente a Anvisa não reconhece como uma classificação, né? Legal. E aí já começam as perguntas, né, de que como faço, né, para saber o suplemento que eu preciso. E aí eu gostaria já de falar da importância de exames, né, Nutri? Então, a gente Sim. trouxe alguns tópicos aqui para a gente não ir pulando etapas. Eu também adoro. Jaque, manda aí dúvidas, qualquer coisa, estamos aqui. Mas eu gostaria de falar da importância, Nutri, queria que você também desse a sua opinião sobre a Uhum. questão dos exames que são necessários para que realmente a gente saiba, né, o que que esse nosso paciente vai precisar, né? Sim. É legal a gente sempre ressaltar que exames de rotina a gente sempre precisa fazer, né? Se nesses exames está tudo ok, né? Sim, se você for no médico, ele vai solicitar algum exame, provavelmente ele já vai investigar alguma coisa específica, né? Então você tem que dizer para o médico quais são as suas queixas, para ele poder, dentro do exame, pedir aquilo que pode estar relacionado com uma deficiência nutricional. E aí, através desses exames que o médico define, a gente vai identificar quais são os elementos que estão faltando naquele organismo e o quanto é necessário suplementar. Até porque existem doses que nutricionista pode prescrever, porém, quando passa de uma determinada quantidade, quem suplementa é só médico. Então é isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque às vezes, por exemplo, as pessoas estão com uma queda de cabelo, alguma coisa, Uhum. compram um suplemento para queda de cabelo. Mas às vezes não é uma deficiência nutricional, às vezes pode ser emocional, são outras características. Então, tudo antes de ser suplementado precisa ser investigado. Perfeito. E aí é bem o que a gente fala, né, Nutri, da questão dos multiprofissionais, né? Então, Sim, um endócrino é essencial, nós como farmacêuticos também entramos de uma forma bem legal e o nutricionista como complemento a todos o benefício que é o paciente. Então, eu sim, vejo muito isso quando a pessoa vai, por exemplo, numa farmácia, numa drogaria, e eles saem comprando, né? Então compra aí sim, ômega 3, compra isso, compra aquilo, porque um falou, porque o outro falou, mas às vezes a sua sim, deficiência, ela advém de um probiótico, por exemplo, de uma questão hormonal, né? Então a gente está aqui no papel de orientar, a gente não está aqui como a gente não está avaliando, né, ninguém, mas a gente é, está trazendo a importância dos suplementos, sim, porque eles são importantes, porém como realmente utilizá-los, né? Então, sim, Nutri, vamos começar com alguns, que acho que é isso que o pessoal quer saber. A gente sim. elencou alguns, tá, pessoal? Se vocês tiverem depois mais dúvidas ou quiserem falar de alguns outros suplementos, a gente vai falando ao decorrer da live. Mas a gente vai começar falando de um que eu vejo muito pessoas comprando, mas às vezes não sabe como usar corretamente, que é o ômega 3. Então, Sim. queria que você falasse um pouquinho dele, e aí eu vou complementando aqui também. Eu já fiz algumas anotações. Sim. É, o ômega 3 tem essa questão de que assim, ah, vou comprar ômega 3 porque faz bem, né? Realmente,
O ômega 3 é um tipo de substância que a gente não ingere na alimentação. Característica do brasileiro mesmo, né? Que ele advém do peixe, né? E a gente não tem esse costume de comer peixes ricos em ômega 3, que são os Uhum. peixes de águas profundas. Até o nosso salmão aqui, né, que é um dos mais ricos em ômega 3, o do Brasil não é assim, Verdade. né? Ele já, como ele é muito manipulado e tal, é criado em cativeiro, ele não tem essa concentração tão alta de ômega 3. E por que que ele é tão utilizado? Quando você fala em acne, né? Falando de estética. Sim. Quando você fala em acne, celulite, mancha, tudo, a gente está falando de efeitos inflamatórios. E o ômega 3, ele tem uma ação poderosa anti-inflamatória. Então, geralmente, é um suplemento que, para a maioria das pessoas que estão fazendo tratamento estético, ele é recomendado. Agora, tem cuidados também que a gente precisa ter, né? Não pode apenas sair comprando qualquer um e tal, porque Uhum. ele tem concentrações diferentes, né? O Legal. legal é sempre o ômega 3 estar associado com o ômega 6, né? Porque um vai complementar o outro, um tem uma ação pró-inflamatória, o outro tem ação anti-inflamatória, mas a gente precisa dos dois. Então precisa saber escolher essa substância. Tem que ver se você tem algum problema já de excesso de colesterol muito alto. Ele ajuda a regular? Ajuda, super ajuda a regular colesterol, mas Lu, precisa ter cuidado. desculpa, estão falando que tá travando, mas tá travando as duas? Tá travando aí para vocês, gente? Ou tá tudo bem? Para mim aqui tá super normal. A Flavinha tá travando um Para mim também. pouquinho, mas assim, é bem sutil, é só um tremidinho, tá? Mas qualquer coisa, É, tenta entrar, sair e entrar de novo, para ver se não é isso, tá bom? Aqui tá pode ok, ser. tá? Normal, né? Então, eu complementando o Nutri, eu também, gente, eu falo Nutri porque não tem jeito. É assim, a gente se acostuma. Eu não a conheço pessoalmente, mas não adianta. É assim, né, Flavinha? Eu fiz algumas Ainda, né? Porque a gente já anotações. combinou 25 de março, né? Quando É, acabar a quarentena. Que a gente vai. eu não sou aquelas, eu não decorei tudo, mas eu peguei algumas informações que eu acho que é importante. Então, o ômega 3, ele garante um bom funcionamento do cérebro, melhora a memória, o raciocínio, ele previne doenças vasculares, diminui o estresse, a TPM, auxilia ali no sistema imune e ele é um fotoprotetor oral também por ser anti-inflamatório. Então, ele ajuda a uma É, fotoproteção além do uso tópico. Isso é muito, muito legal. E ele também auxilia na melhora de unhas e cabelo. A sim. dose diária recomendada, Nutri, eu anotei aqui 4 gramas após o almoço. O que você É, pode ser, recomenda? depende muito. Vai depender Depende muito do muito. histórico, Depende, né? é sempre legal seguir a orientação do fabricante, Uhum. né? Porque aí vai ter certa quantidade por cápsula, dependendo da forma farmacêutica que ele está ali, ele vai ter uma absorção mais rápida ou mais lenta. É. Então, isso daí é bom seguir a orientação do fabricante. Me perguntaram aqui, acho que até foi a Jaque, sobre marcas. Eu sou muito suspeita, porque eu gosto de mandar manipular, porque a gente consegue auxiliar com outros ativos, né? Então, Sim, principalmente quando a gente quer, se entende a deficiência desse paciente, a gente elenca alguns outros ativos que também vai dar subsídio para, por exemplo, o ômega 3 atuar de forma livre, né, no nosso organismo. Então, isso também é muito sim. interessante. A O Carlinha não está legal, conseguindo escutar. Carlinha, nem de fone você está conseguindo? Aqui tá super normal, tá? Aqui tá normal. Pode falar. uma coisa interessante, Arina, não sei se você sabia disso, mas eu descobri que para você saber se um ômega 3 é realmente bom, é É. legal você pegar a cápsula e colocar no freezer. Se ele não congelar, ele é bom. Se ele congelar, não presta. Olha, eu vou pegar aqui que eu separei os que eu tenho. Eu tenho um ômega 3 aqui. Ele eu comprei na época da Ultra Farma. Cheiro, né? Já sabe, não precisa nem. Uhum. E aí, ele é encapsuladinho, então uma cápsula que a gente chama de oleaginosa, né? E eu vou fazer esse teste amanhã, eu vou postar para vocês se Vai. realmente o meu funciona. Porque É. é isso, a gente acaba comprando e eu falo, tá aqui um tempinho, eu preciso tomar. Eu também peguei para melhorar o raciocínio. Eu vou fazer esse teste e mostrar e amanhã eu marco você, Nutri. É. É É. legal também as pessoas usarem o suplemento, se for necessário e tudo,
E assim, começou a usar um suplemento, não descuida da alimentação. Porque senão você fica com aquela coisa, eu já tô tomando isso que já vai me ajudar, então tudo bem, eu posso comer o que eu quiser. E não é Isso bem até, assim, né? até porque dependendo do suplemento, a gente pode sobrecarregar os rins e tudo que é em excesso também faz muito mal para o nosso organismo, até a água, né? Sim, Então a gente tudo, tem que tudo ter em uma excesso. alimentação regrada, só que a gente coloca o suplemento justamente para complementar a nossa alimentação que já deve ser, tem que ser equilibrada, né? Isso. Legal. Fora isso, eu anotei aqui também que ele reduz a vermelhidão, então peles sensíveis, ele auxilia, as rugas, a perda de tônus, e ele melhora a questão da acne que você já falou, porque ele traz mais umidade para a pele. Gente, Sim. sensacional, sensacional, sensacional. A É, gente é acaba o que a gente fala, a gente brinca que assim, a pessoa entrou no consultório da ômega 3, porque muito todo legal. mundo precisa, né? É uma coisa assim que se fosse um suplemento que eu falo assim, gente, todo mundo tem que tomar um suplemento, eu recomendaria o ômega 3. Legal. Então, É, primeira dica aí, como usar corretamente o ômega 3. Segundo, e eu acho que é o que o pessoal mais acaba querendo perguntar sobre, né, Nutri, é o colágeno, né? Então vamos falar sim, do famoso. colágeno. Para mim, assim, é um dos que eu mais indico dentro do que do cuidado com a pele, né? Lógico que tem vários tipos aí de colágeno, mas acaba sendo os queridinhos e os que têm mais dúvida, né, do pessoal em relação ao colágeno. Para você Sim, também, quando a gente fala de cuidados com a pele, como que é essa questão do colágeno aí no seu consultório? sim. É, geralmente as pessoas me perguntam qual que é o melhor, né? Posso tomar em cápsula? Me indica uma marca? Quanto tempo para ver resultado? Geralmente são as dúvidas mais comuns, né? Eu Verdade. confesso que eu gosto também muito do colágeno e para você escolher o colágeno que você vai consumir, depende do seu objetivo, né? Porque tem vários tipos de colágeno, depende do que o seu organismo está precisando também. Uma coisa que é muito importante, as pessoas às vezes tomam o colágeno para rejuvenescer, mas Sim, não sabe como que está a nutrição, não sabe como que está o corpo. E assim, é o que eu falo, o colágeno ele não tem GPS. Então ele não sabe que é para ele ir direto para a ruga, né? Ele vai para onde o corpo estiver precisando mais. Então, se de repente você tem um problema de cartilagem, unhas enfraquecidas, alguma coisa que seja mais prioridade para o seu organismo, é para lá que o colágeno vai. E é bacana. isso que tem que tomar cuidado. E a gente tem aí, gente, para resumir, o colágeno, ele é uma proteína, só que ela é uma proteína pesada, né, Nutri? Então ela é uma molécula grande. Vamos entender que o colágeno é desse tamanhão. E aí, o que que a gente precisa? Quando a gente toma esse colágeno grandão, a gente não consegue degradar ele ou absorver ele de forma correta, porque ele vai passar por todo o nosso trato e ele vai perdendo. Então, quando chega onde tem que chegar mesmo, primeiro, ele vai para onde estiver faltando mais, porque realmente ele não tem GPS. Segundo, ele já chegou de uma forma tão pobre que ele não é É, absorvido de forma correta. Então, a primeira sim. dica quando a gente fala de colágeno é optar por colágenos hidrolisados, que justamente quer dizer a lise é a quebra desse colágeno. Então, o colágeno em pesos menores ele fica mais fácil de ser absorvido. E aí, até porque a gente precisa de uma ingesta diária, uma proporção um pouco grande, vamos colocar assim. É, Então, dependendo, né, Nutri, do que você compra, se é em pó, se é em cápsula, a gente nem consegue ter essa absorção correta diária. Né? Então, isso também é exatamente. super importante. Eu gosto de sempre de recomendar em pó, né? Eu tomei um tempo em pó porque eu estava com muita queda de cabelo. Meu Uhum. cabelo, ele cresce super rápido, mas teve um tempo que ele começou a cair e demorava muito de crescer. Aí eu comecei a tomar o colágeno e, claro, tomando todos os outros cuidados com a alimentação. E eu vi uma diferença muito grande. Mas, assim, o que eu tenho mais dificuldade com o suplemento é a consistência, né? Que às vezes a gente acha assim, vou tomar uma semana e tá bom. E não é assim, né? Ele Não. é um produto caro, ele não é um produto barato. Então, se você vai começar um tratamento com colágeno, é importante que você saiba o custo que isso vai ter, porque o resultado começa a aparecer depois de 3 meses você ingerindo certinho, né? Para você começar a sentir uma diferença. Então, é importante isso, porque senão, aí sim você Não. gasta dinheiro, né? Comprar para tomar um mês.
E aí entra na primeira pergunta aqui, que é o qual o melhor colágeno. Gente, se vocês tiverem dúvida, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo. A gente vai tentando responder, tá? Então, a minha opinião, o colágeno, dependendo, eu também gosto dele em pó, até porque a gente tem uma média aí de ingesta de 8 a 10 gramas por dia. Pensa só, se uma cápsula a gente não consegue colocar tanto pozinho lá dentro, você vai ter que tomar 9 cápsulas, por exemplo, por dia. Isso É, acaba sendo absurdo. Incomoda, as cápsulas são ruins de deglutir. Então, o pó é interessante por isso também, né? Por optar por ser mais fácil. Então, ali a gente consegue sim. controlar essa questão da, da grama. E aí, o melhor, gente, é muito relativo, né? Porque principalmente a Nutri já disse que tem esse tempo, a gente tem que ter essa rotina. Ou seja, passou dos 25, 28, a gente põe colágeno aí em tudo, e é para o resto da vida. Porque o colágeno ele vai Sim. te ajudar nas articulações, ele vai te ajudar na elastina, na firmeza da pele, no tônus. Então, assim, até a gente conseguir repor tudo isso no nosso organismo, sendo que a gente já tem, mas vai perdendo com o decorrer do tempo, você tem que pensar que isso leva realmente um determinado tempo para poder ser absorvido de forma correta e trazer o benefício para sua pele, para suas articulações. E é isso. Deixa eu tirar aqui É muito legal também, na sua frente. como tem essa questão dos tipos de colágeno, se você quer tratar especificamente a pele, se o seu objetivo é pele, você tem que buscar no seu colágeno o Verisol. Verisol é um específico, né? Que aí ele já não vai tanto para articulação, ele já vai ali para pele e cabelo. Então, se é o seu Perfeito, objetivo, o Verisol primeiro. perfeito. Esse o Verisol é isso mesmo, gente. Ele vai atuar diretamente aí para a pele. Então, é o tipo de colágeno que vai ser ativado ali com aquele suplemento, né? Deixa eu ver algumas informações que eu trouxe aqui e a Nutri vai complementando por gentileza. O Ah, vitamina bacana do. C, né, Ah, Arina? então, Tem que isso. associar, né? Exatamente. Gente, tem uma marca que eu gosto, assim, já que perguntaram de marca, essa eu gosto e recomendo, que é a Ex-Nutriment. Ele tem esse silício, que também é um carreador para poder fazer a síntese do colágeno, e ele tem a vitamina C. Esses dois são precursores de colágeno. Então, quando a gente Sim, fala de suplemento, por que é importante vocês entenderem? Que às vezes é melhor você gastar um dinheirinho indo no seu profissional do que indo até a drogaria ou a farmácia para só comprar aquele ômega 3 separado ou aquele colágeno separado. A gente precisa de aporte, né? Porque como a Nutri já colocou, o seu organismo ele precisa de um direcionamento. A gente precisa entender o que está acontecendo ali para suplementar de forma correta. Então, ou seja, não é só tomar um colágeno. Eu vou precisar suplementar muitas vezes com vitamina C, com silício ou outros componentes, o verisol, para que a gente consiga sim. ter essa melhor absorção. E Tá? até também a gente facilitar a questão da ingestão, né, Arina? Porque tem muitas pessoas que não conseguem engolir uma cápsula, por exemplo. Uhum. Se for muito grande, tem dificuldade. E o colágeno é legal que hoje a gente consegue se mandar manipular até fazer em formato de chocolate, né? Maravilhoso. Gente, Então fica legal para poder incentivar o seu consumo, para você realmente ir ali. sim, Então o legal é, vai no nutricionista, vai no médico. E esses profissionais, eles têm um farmacêutico de confiança que eles vão recomendar para fazer da maneira que é melhor para você. Porque se você vai lá na farmácia, ali tá no geral, né? Tá para todo mundo. Então, verdade. Tem a gente aqui, lembra da gente. É a conta melhor aqui. coisa. E aí, aproveitando que você falou, que é muito bacana, porque passou a Páscoa, a gente estava de quarentena, mas uma das coisas que é o legal foi na Páscoa a gente mandar chocolate de colágeno para os nossos pacientes. Então, É assim, muito a legal. pessoa come ali, mata a vontade do doce. Inclusive, a gente pode colocar picolinato de cromo, por exemplo, para dar uma suplementada na compulsão por doce, né? Então, E, tem vários macetezinhos que a gente consegue colocar dentro de uma cápsula, de um chocolate. Eu trouxe aqui, ó, é. Nutri. Essa é uma Ai, que delícia. gelatina. É o meu suplemento que eu tomo todos os dias. Então, ela é em gelatina. E, gente, é uma delícia. Então, não E precisa ser mastiga, Arina, difícil. esse? É, Esse olha só. mastiga? Mastigou. Menina, são Ai, que 2 por legal. dia. É muito gostosinho.
E assim, não é uma Uhum. coisa ruim de você ficar ali, É, vou ter que tomar isso. Ou tá com gosto. Não. Ó, tô aproveitando. É muito bom. Então a gente pode manipular de várias formas. Isso que é interessante dos suplementos. isso. Nutri. Próximo. Vitamina C já Vamos. falamos. Ele também auxilia na osteoporose. E, gente, para pele, então, para prevenir o envelhecimento, é o ideal, tá? Uhum. Vamos para os termogênicos. Eu recebi essa Importante, pergunta, né? eu não sei se está aqui. Aqui, desculpa, é que fica bem na sua frente, Nutri, mas eu Ah, fico não tem incomodada que eu problema. Eu quero vou mais para tirar. trás, ó. Mas eles estão perguntando se funciona mesmo. O que você diz Funciona. sobre isso? Funciona, o termogênico funciona. Agora depende para quê, né? Você quer termogênico para quê? Tem pessoas que buscam um termogênico às vezes só para ficar mais ativo, né? Aham. Mas ele não é um energético, ele é um termogênico. Isso quer dizer que ele trabalha ali na gordura. Então ele está diretamente envolvido com o metabolismo da gordura. Uhum. Né? Tem dois que são muito utilizados, as pessoas utilizam muito, tanto praticantes de atividade física como pessoas que estão tentando emagrecer, que é o chá verde e a cafeína, né? São os mais utilizados Muito. pelas pessoas. Mas Acaba, também tem que ter muito cuidado tem que ter. eu acho, assim, eu não gosto de suplementar com termogênicos, principalmente porque eu prefiro que passe no endócrino antes, ou no nutricionista antes, né? Ou num profissional de atividade física, se ele for habilitado, tiver conhecimento sobre isso. Principalmente porque a gente tem muito risco de taquicardia, acelera muito o nosso metabolismo. Eu sou uma pessoa que eu já sou super acelerada. Então, dependendo do suplemento que eu posso vir a tomar, isso acaba comigo. Então, como que você É, sai comprando essas coisas da internet sem saber se isso vai te dar alguma insuficiência cardíaca a longo prazo? Porque é isso que as pessoas é, esquecem. Elas lembram, agora eu sou jovem, vou usar termogênico, vou acelerar o meu dia, mas muitas vezes isso vem lá na frente, né, com grandes sim. riscos aí cardíacos, né? Então é muito E o que a gente tem que complicado. cuidar também, Arina, é que a gente sabe que hoje em dia uma doença que está muito em alta aí é a depressão. E as pessoas que têm depressão, geralmente elas tomam medicamento para depressão. Sim. E esses medicamentos têm um efeito contrário dos termogênicos. Então, Que é muitas as vezes, interações, né? São as interações. é. Isso é Aí muito muitas vezes a pessoa está tomando um medicamento que vai dar uma acalmada nela, aí ela vem, tá tentando emagrecer e tudo, toma um termogênico. Isso daí pode dar uma bagunçada no organismo e fica uhum. bem complicado, né? Tem que É, tomar cuidado também pessoas que tomam levotiroxina, por exemplo, que é um medicamento para tireoide. Então tem que tomar muito cuidado. as interações medicamentosas são os riscos, os maiores riscos que a gente tem dentro da estética e dentro Sim, também do nosso consultório como um todo. Às vezes o paciente não conta tudo que ele está tomando, né? Então a é, gente não, a gente suplementa ou às vezes acha, é só uma coisinha de nada, mas que vai ter uma interferência e pode agravar o seu quadro. Então, por até favor. aqui estão falando, ó, do chá verde, né? O chá verde natural, a erva, você tem algum problema? Uhum. O chá verde, a composição do chá verde, ele tem cafeína também na composição. Então precisa tomar cuidado, ver toda a composição dessa erva, ver se você realmente não tem uma contraindicação, né? Porque ele vai trabalhar ali no metabolismo da gordura, mas ele age diretamente no sistema nervoso. Verdade, verdade. Então Uma coisa precisa que tomar também muito cuidado. o pessoal fala muito sobre o chá de hibisco. Chá de hibisco, dependendo da concentração, ele pode ser até abortivo, né? Então, Sim, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. é. A gente não É que tá muito lembrar na mídia, né, Arina? Tá muito na muito, mídia, né? muito, Ah, toma um muito. chazinho que emagrece. É, Gente, uma coisa que eu sempre falo: nenhum alimento, nenhuma substância sozinha tem o poder de engordar ou emagrecer ninguém. Isso que faz são hábitos, né? Então, verdade. pessoa, até com relação aos alimentos mesmo, né? A pessoa fala, não vou comer pão porque pão engorda. É, Coitado do pão, eu gente, pão é tão gostoso. Por que vai tirar o coitado da dieta?
Faz o resto tudo certo. Tadinho do pão. Deixa o pão. Eu falei mesmo esses dias, até Não no é? grupo, né, Nutri. Ai, nossa, eu como pão. E eu como pão mesmo, gente. Eu como pãozinho lá de forma, ou, né, o pãozinho da padaria, né? Agora com a Sim, quarentena é só pão de forma. Mas eu tô tentando me policiar para que o resto não sobrecarregue aí durante o dia. Porque aí você come o pão, come um doce, toma o é. café com muito açúcar. E aí tudo isso gera o tal, além de fazer mal, lógico. Quando a gente fala de processo de envelhecimento de pele, os radicais livres estão aí só da gente respirar, Sim, né, Nutri? Então, é. Açúcar, né, Arina, para pele. Meu olha, eu Deus, falo que se a esconde. pele negra, realmente a gente vê alguns benefícios, porque eu sou uma pessoa que consumo muito açúcar, É, confesso, mas eu tento, às vezes, aí me policiar com uma coisa ou outra, eu cuido muito bem da minha pele, não tomo água o suficiente, mas estou me ainda. policiando, ainda, porque os nossos desafios são para isso, a gente melhorar, né, a Exatamente. nossa alimentação e nossa ingesta de água. Nutri, eu gostaria de falar sobre polivitamínicos. Trouxe até um aqui, que é o que eu tomo, que eu Uhum. O mostrei agora. Ele tem que que vários. tem nele aí? Olha, ele tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, E, B6, B12, biotina, zinco, inositol. Tem mais cálcio. E é isso. Tá bom? É, até que tá legal. Sabe uma coisa que é interessante, Arina? Tem até uma Ah, tabela, eu tô com ela aqui. Vamos ver se, por exemplo, você falou aí que tem, sei lá, zinco, tem aí, né? tem. Vamos ver aqui o zinco. O inibidor de zinco é ferro e cálcio. Tem cálcio? Tem cálcio. Então, problema, Complementou. né? Aham. Não, inibe. Perdão, eu não escutei. Ai, desculpa, eu não escutei. Um não interfere com o outro, interfere no outro, né? Tem É, cálcio e tem zinco. entendeu? E é Então, o isso que às vezes as polivitamínico, pessoas perguntam: vou comer. Olha, gente, eu não fico longe, não, tá? Vocês estão vendo que até comigo. A gente nunca sabe tudo e tá tudo bem. Mas é realmente, tem zinco, uma concentração de 20% aí, do que a gente pede por dia, e tem cálcio a 100 miligramas. então. Não é Então, quer legal. dizer, um É muita polivitamínico, o coisa, problema mas dele é esse. tá. Porque você vai aproveitar algumas coisas. Só que dependendo da quantidade de um ativo e da quantidade do outro, vai inibir. Então, o que você vai aproveitar daquilo é muito pouco. E se Às eu vezes você comprou justamente pelo zinco. Aí tem o cálcio junto, você não está usando o zinco, entendeu? entendi? E que nem no meu caso, eu ainda tenho um pouquinho. Vale terminar? Vale o que Vale, tem? Se eu tenho lá em casa, se a vale. pessoa tem o polivitamínico em casa, vale continuar, então. Vale. Até porque pode ser que você tenha alguma outra deficiência nutricional que você não sabe. Né? Então, terminou o polivitamínico, o ideal é passar numa consulta médica, fazer um exame de sangue e ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, não precisa suplementar nada, tá? Aí continua só com a alimentação. E você, Arina, agora você está se alimentando melhor, né? Eu tô vendo, gente. Eu Lá no grupo a gente, tô. todo mundo é denunciado naquele grupo. Ela come Gente, o grupo fruta, tá Quarentena Sem bonitinha agora. Neura, sério, para quem não conhece, tá sendo maravilhoso a nossa segunda turma. As meninas estão arrasando, e a gente se policia nesses pequenos detalhes. E assim, isso é muito legal, eu gosto aqui de dar a cara a tapa, porque não é porque a gente é da área que a gente resolve tudo, faz tudo, tem os Não. melhores exemplos em casa. Não, e até uma das coisas que a gente tem no grupo é a roda lá, né, do nosso autocuidado. E aí a gente se analisa. Então, olha, eu tô comendo menos, ou tô tomando mais água, o que que eu preciso melhorar. E a gente não tá livre de nada, até porque agora em casa, né, Não. Nutri, Ai, nem fala. a gente faz uns docinhos aí, mas a Nutri traz um monte de receita muito bacana e não tão calórica quanto, né? Isso que é o bacana. É. Tudo com Nutri, tem opções mais saudáveis, né? tem como, né? Tem uma Oh. pergunta aqui que é sobre contraindicações. As Hum. mais gerais, né? Porque vai depender também É. de cada um, né? Então, É, assim, tem todos, quase pode falar. todos, né? Todos praticamente têm contraindicações.
apesar deles serem produtos que a maioria tem nos alimentos que a gente ingere, dependendo da quantidade, eles podem causar uma toxicidade. Né? Tem uma tabela para isso, para definir a quantidade mínima e máxima que cada indivíduo pode ingerir no dia. Uhum. Mas o que é importante? Se você tem alguma doença que você trata, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, as doenças crônicas. Todo mundo que tem doença crônica precisa fazer um acompanhamento mais de perto, né? Todas as pessoas no geral precisam. Mas qualquer coisinha diferente que você for colocar na sua alimentação, você precisa tomar cuidado. Às vezes, até com a forma farmacêutica. De repente, é uma cápsula que tem um corante. Não é Sim. o ativo que vai te fazer mal, mas de repente você tem alergia ao corante. Nossa, isso eu pego muito. As pessoas elas fazem a Né? ingestão e aí não sabe o que que é e é a alergia do realmente do pigmento É, do corante que tem ali naquela acha cápsula. que fez mal, né? E quando vai ver, não era nada disso. Isso, exatamente. E aí é realmente também o que tem, que eu tenho aqui de mais que eu trouxe de importante de informação, que é que você já falou mesmo. Então, a toxicidade e as alergias, assim. E aí tem que olhar também caso a caso, né? Sim, com Nutri, certeza. em relação os suplementos e os alimentos, o que que você mais tem aí? Quais seriam os top 5 de suplementos que você acaba prescrevendo? E os alimentos que a gente acha que você fala assim, olha, não posso ficar sem ingerir isso ou aquilo. Quais são os seus top 5, assim, para indicar para as Uhum. pessoas? Ó, a base da nossa alimentação deveria ser frutas, verduras e legumes. Né? Então, pelo menos 3 frutas por dia. A fruta que você preferir. O ideal é que sejam porções variadas, para você conseguir nutrientes diferentes de cada uma, suprir a necessidade de fibra, suprir também água, né? Que as frutas têm muita água. Então, esse é o mais importante, assim, você manter uma alimentação mais natural possível, E eu posso né? Com relação a... repetir todos, assim, se eu tenho, Pode, posso repetir durante o dia ou tenho que comer uma fruta, pode. tipo O banana, ideal é uma que por você não dia? repita. Tá. Não, o ideal é que você não repita todos os dias. Por exemplo, essa semana eu só vou comer banana. Eu vou comer banana 3 vezes por dia. Aí não é legal, tá? Mas pode ser que, por exemplo, você foi fazer suas compras e você comprou pouca variedade, não tem nenhum problema, tá? E o legal é você variar nas preparações, né? Coloca fruta na salada, né? Para dar um sabor diferente. Você não Olha, gosta? Eu adoro menina, manga na salada, menina. ai, minha mãe também, minha mãe adora abacaxi, meu pai gosta É de gostoso. banana no arroz, no feijão, eu não, Eu. maçã no final do ano da maionese, gente, não, não vai, Pra não você não vai. rola. Eu tenho ainda aquele paladarzinho infantil, como diz, né, o pessoal. Hum, As nutris dizem por aí, não só uma. Mas é questão de hábito, né? Eu acho que tudo é hábito, sim, né? A gente fazer. é. E questão de suplemento, você tem alguma marca, alguma que você gosta de Ó, indicar? marca, eu gosto da Equalive, é uma marca que eu gosto. Eles têm bastante variedade, né? Tem vários suplementos. Tem alguns específicos lá para estética, para celulite. Já tomei, Hum, inclusive. Muito bom. hum. Aumenta a Bem legal, eu vascularização, gosto. legal. Tá, Aí o ômega 3 é aquela questão, né? O ômega 3 você tem que olhar essa questão de congelar ou não. O tá, que vou eu fazer. uso, que eu recomendo lá para as minhas clientes, é o do tratamento estético que eu aplicava nelas, né? Então ele tem uma marca própria registrada, que é do Horta Emagrecer. Então eu uso aquele ômega 3. Mas assim, o da Equalive é muito bom também. Legal, bacana. Gente, tem mais alguma pergunta? Nutri, você quer complementar com mais alguma coisa? A nossa, pelo menos o meu intuito da Nutri foi passar para vocês a importância desses suplementos, mas não tirando a importância da ingesta alimentar, né? Então, da gente É, realmente comer de forma do que. Não é que precisa comer diferente todos os dias ou vários frutas, legumes, como a Nutri falou, mas essa importância de ter aí essa quantidade diária e se não der, passar pelo profissional, ele vai te avaliar da forma correta, junto com o farmacêutico que vai prescrever, junto com a Nutri e o endócrino e o clínico, enfim, qual médico que você conseguir passar, porque às vezes a gente fala, vai no endócrino, vai no... E às vezes a gente é, não consegue, né?
Então, Sim, e o exame também, pode falar. nutricionista também pode pedir exame. Tem alguns que nutricionista pode pedir, né? Então é importante também você procurar um profissional que já vai cuidar da sua alimentação, né? Passa no médico para fazer exames mais específicos, passa no nutricionista para adequar a alimentação. Eu falo da minha prática, Arina. Suplemento Uhum. nunca é minha primeira opção. Sim, Primeiro eu vou cuidar da alimentação, a gente vai fazer um geralzão ali, vamos mudar o que tiver de mais errado, né? Errado, entre aspas. A gente muda ali na alimentação. Se a gente vê que isso aqui não melhorou, então agora a gente vai suplementar. Agora, já se for alguma coisa que apareceu no exame de sangue, aí precisa suplementar. Não tem eu acho jeito. que é super importante, porque eu que também cuido da pele, faço muito essa parte de injetáveis, a gente não faz nada sozinho, nada. Então, realmente, você precisa de um esteticista para fazer aquele preparo da pele, a gente precisa de um nutricionista para controlar aí, às vezes com suplementos, porque assim, eu também posso fazer essa questão de prescrição, mas eu foco muito no cuidado com a pele. Então, eu quis trazer a Nutri para falar, olha, a gente pode tratar do nosso paciente de uma forma completa e que você pode ter o seu Nutri com você, a sua Nutri, você pode ter o seu médico, Sim, você pode ter sua farmacêutica, sua esteticista, porque a gente vai, como um todo, cuidar de você. Nutri não está é. no nosso script, mas o que Hum. você fala sobre os probióticos? Porque eu também tenho muito essa questão de cuidar, principalmente de dentro para fora, mas em relação aos probióticos, o que você acha e o que você tem de novidade para falar? Nossa, é muito importante, né, Arina? Probiótico, para quem não sabe, probióticos são bactérias, né, que a gente tem lá no intestino, eles estão lá na nossa microbiota intestinal. E geralmente os alimentos que a gente consome, principalmente açúcar, alimento industrializado, eles acabam fazendo uma ação de matar essas bactérias boas que estão lá no nosso intestino. O intestino que não está saudável, ele não absorve nutrientes dos alimentos, né? Então, você vai ter um problema de absorção de nutriente. Por melhor que você esteja se alimentando, se o seu intestino não está legal, não vai absorver. Aí não adianta. Ele cuida da imunidade, porque vai cuidar do intestino, então melhora a imunidade. É legal. Tem casos até que assimilam o intestino com o cérebro. Então, casos de depressão, ansiedade excessiva, tudo isso tem a ver com o intestino. O probiótico que eu falo é sempre assim, uma coisa que é regra. Todo mundo deveria consumir, Esse né? sim, né, Passar Nutri? no Esse profissional, seria a esse sim. pauta, né? Esse sim. E a CUT Tá muito 40 perguntaram ligado, aqui, né? tá muito ligado. Pessoas que nem trato, pessoas já, mulheres, né, mais velhas, então relacionada à menopausa, a Uhum. questão dos hormônios. Às vezes a gente consegue até o médico, vai lá, o gineco, enfim, o endócrino, ele suplementa, mas ele não cuida dessa primeira camada, né? Então ele não se alimenta É, com probiótico para dar aporte para o suplemento realmente fazer o seu efeito, né? Então tem sim. muita coisa, gente. A gente Respondendo, pode falar. respondendo aqui do Yakult 40, gente, o Yakult ele é legal, é um probiótico legal. Qual que é o problema do Yakult? Açúcar e a questão de que, dependendo de onde você compra, e até o momento da compra, você vai comprar, você tirou ele lá da geladeira, você pôs no seu carro e foi para casa. Quando você chegou em casa, ele está em temperatura ambiente. Verdade. Não tem mais bactéria nenhuma ali, morreu tudo. Você está consumindo só leite com açúcar. Então, isso que não é, só isso que é um probleminha aí do Yakult ou desses leites fermentados que a gente compra no supermercado, qualquer um, né? Tem Activia, todos Sim. esses. É aquela A coisa, gente tem né? que Não é tomar que cuidado com isso, não com a é bom, né? temperatura. A nossa ideia é É, boa em consumir, mas tem que ter esse cuidado também no transporte, da com questão de temperatura. temperatura. Ah, E a muito gente não sabe, né, no momento que ele foi lá para o supermercado, como que ele chegou lá. O supermercado desliga o freezer à noite. exato. Aquelas moças que passam vendendo, a temperatura daquele carrinho tá gelada o suficiente? Quanto tempo ficou fora da geladeira? O Entendeu? Esse kefir que é o faz grande essa problema. função também, né, Nutri? A gente É, consegue cuidar do sim, kefir, e eu falo que eu matei é. os meus que eu recebi da Olivia, acho que ela nem tá mais aqui, mas eu recebi, eu não consegui cuidar.
Porque você tem que cuidar. Ah, E eu eles tenho bastante proliferam. congelado aqui. Gente, eles É, proliferam, aí você não sabe para quem distribuir, mas é maravilhoso os probióticos. sim. E tem que ter um cuidado, né? Uma paciência. Mas é legal, porque é de graça, é super saudável, é um dos melhores probióticos que tem, é o mais completo, né? E o importante, Arina, que às vezes as pessoas falam assim, ah, vou tomar probiótico, tá tudo certo. Aí para de comer fruta, legume e verdura. Só que a gente precisa dos pré-bióticos, que Também. são os alimentos das bactérias. E os pré-bióticos, eles vêm justamente das frutas, legumes e verduras, né? Ou se Exato. não, se a pessoa está realmente muito deficiente disso tudo, ela vai ter que tomar um simbiótico, que é o complemento, os dois juntos ali no mesmo, o alimento e o bichinho, que vai direto para o seu intestino. Então, vocês viram, gente, a gente falou de um suplemento que está aqui. Olha quanta coisa a gente ainda tem que É, cuidar para que realmente tudo aqui fora tenha um efeito benéfico para sua pele, para sua articulação, para o seu emagrecimento, para o seu estresse, para o seu raciocínio. Tudo isso inclui sim, suplementos, tudo isso inclui probióticos. A gente tem uma lista gigante de probióticos e prebióticos e simbióticos, que talvez pode ser um outro tema. Mas assim, se vocês tiverem dúvida, a gente está chegando aí os nossos minutinhos finais. Entrem em contato com a Nutri, o arroba dela é arroba Nutri Oliveira, se eu não me Flávia engano, Oliveira. Flávia Oliveira. Flávia Oliveira. Vou colocar aqui embaixo. Ela está fazendo parte do nosso grupo do Quarentena Sem Neura. Estou colocando aqui. E se vocês tiverem mais dúvidas, só Nutri dá uma olhadinha para ver se está certo. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, mande para a gente. Nosso intuito aqui é usar essa ferramenta que proporciona para a gente esse contato, né, já que a gente não está podendo atender, para vocês entenderem o quanto que ainda é necessário. Eu vou enfatizar várias vezes, porque o É, paciente chega lá no consultório e a gente tenta colocar isso, mas às vezes fica essa resistência. Então, olha quanta é, coisa a gente tem que cuidar para aí sim realmente a gente conseguir ter uma pele bonita, realmente ter. Aí quando eu colocar o ácido hialurônico, fizer o injetável, eu consigo um resultado bacana. Olha qual a sim. importância tem, né? E é É isso. entender que o autocuidado é geral, né, Arina? É uma coisa Muito, complexa. Cada ser muito. humano é único e não dá para ser tratado como todo mundo. Então não adianta Perfeito. você ir na farmácia comprar o seu. Precisa Não, ser feito e pensado para você, o seu suplemento. eles são de venda livre, mas a gente tem que saber real a importância para o seu tipo de pele, para o seu caso. Nutri, eu quero Exatamente. terminar aqui agradecendo imensamente. Aprendi muito, de verdade, com o Eu que seu conteúdo agradeço. também. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada a todos que passaram, que ficaram até o fim, que estão chegando agora. Enfim, essa live vai ficar gravada. Tá? Dúvidas, mandem para a gente no direct, ou aqui, ou para a Nutri, tá? Que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Esses suplementos a gente pode então prescrever, vai depender muito do caso de cada uma. E a gente está atendendo via online, né, Nutri? Você também está atendendo. Sim, Então, também. dúvidas podem mandar para a gente. Quero agradecer mais uma vez. Um beijo. Na semana que vem tem live referente à terapia holística. Sabia, Nutri? O Não quanto a sabia, gente está não. falando de se Quero ver. cuidar por dentro, mas o quanto essa questão do mental, do cuidado com o corpo e o espírito é importante também para a gente aqui na estética. Com E no dia certeza. seguinte, na quinta, a gente vai falar sobre biossegurança. Então, como que a gente vai se cuidar aí agora retornando nos atendimentos. Então vai ser Sim, super legal. importante. Conto com vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Carlinha, obrigada, minha parceira maravilhosa. Obrigado a todo mundo. Nutri, meu muito Eu que obrigada, gente. agradeço, Arina. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau.